Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E hoje eu resolvi falar de uma série, né, que eu tava assistindo aí com a minha esposa, de Casamento às Cegas. Não falar sobre a série especificamente, mas como isso se relaciona com o universo das escolhas de carreira. Na verdade será que isso se relaciona? É sobre isso que a gente vai conversar aí nos próximos minutos, então se você se interessou, fica comigo e acompanha esse vídeo aí. Antes de mais nada, é interessante para você que está aí assistindo esse vídeo e não assistiu a série, não sabe do que se trata, eu vou falando aqui um pouquinho, né, passo a passo aqui da série, conforme eu vou fazendo essa análise aí, junto da escolha de carreira. Mas assim, antes de eu começar, eu vou contar um pouquinho sobre como é que é ali o comecinho da série, tá? A série se chama Casamento às Cegas e ela começa meio que com essa introdução aí de casais. É exatamente isso. Você tem pessoas que não se veem, elas ficam conversando através de uma parede, assim, tem várias pessoas. E aí, né, ao longo aí conforme você vai conversando com cada um, você sente aí se deu match com alguém ou não, tipo, me identifiquei mais com a Maria, me identifiquei mais com o João, e aí você vai conversando ali com aquela pessoa, né, até o ponto em que você pede alguém em casamento ou é pedido em casamento, né. Esperei a vida toda por esse momento. Conhecer a voz que me conquistou. Será que o amor é cego? Olá! Tá chegando a grande hora de começar o experimento. As cabines já estão abertas. Cada pessoa... Literalmente isso, você vai pedir uma pessoa em casamento que você nunca viu, pelo menos não fisicamente. Você já conversou, né? Você ficou ali algum tempo conversando ali com uma certa intensidade com a pessoa, né? Com uma frequência, mas você nunca viu a pessoa ali, né? Frente a frente. Então, pra mim, Otto, me parece um negócio meio tenso, meio diferente do comum. Eu não sei se eu conseguiria. Mas vamos continuar. Queridos, vai ser bombástico. Meu Deus, é maravilhoso! Tá, Otto, mas o que isso tem a ver com a escolha de carreira? Bom, é muito simples. Na verdade, essa relação aí, pelo menos esse começo é bem simples, tá? É isso que você faz com a sua escolha de carreira. Você escolhe sem nunca ter visto. Você ali de repente conversou ali, o que é esse primeiro estágio, né? Você conversou com alguém, talvez alguma pesquisa que você tenha feito e tal, mas você não conhece a carreira, você não foi lá, sei lá, de repente fazer um mês de trabalho de graça numa empresa, tipo, eu quero ser engenheiro, vou ver se eu vou numa empresa de engenharia, ficar lá um mês tentando trabalhar para ver como é que é. É isso, você escolheu a tua carreira às cegas. Você pensa, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito e tal, mas você está fazendo uma escolha às cegas, exatamente como as pessoas estavam no programa. Aliás, talvez eles tivessem um pouco mais de informação sobre aquela pessoa do que você tem sobre a carreira que você está pensando em escolher. Bom, receita para escolher a pessoa certa eu não sei se existe, mas receita para escolher a carreira certa existe sim, tá? Ao longo desse tempo aí que o Busque Sua Arte vem, a gente vem postando conteúdo, estudando, se informando, a gente conseguiu aí desenvolver algumas técnicas, desenvolver um método, tem um curso no forno aí e algumas pessoas já vieram falar comigo, então assim, eu garanto para vocês que daqui a um tempinho já vai ter alguma coisa pronta e eu vou poder explicar para vocês o passo a passo de como é essa escolha de carreira. Mas esse não é o objetivo desse vídeo, eu só tô falando isso aqui porque algumas pessoas me mandam mensagem sobre tipo, pô, você fala tanto que tem uma maneira certa de escolher carreira e tal, mas às vezes você não faz um vídeo, né? Apesar de eu já ter feito vários vídeos sobre isso, mas são muitos conteúdos, não dá para eu chegar aqui no YouTube e fazer um vídeo de 30 minutos, normalmente nossos vídeos têm 30 minutos, e aí, tipo, contar tudo passo a passo pra vocês, tipo, não tem como, é impossível, tipo, 30 minutos às vezes é o tempo de uma aula, de um tópico em especial. Mas fiquem tranquilos, pra quem tem uma curiosidade sobre isso, daqui a pouco vai estar na hora. Então assim, eu vou fazer um bate-papo aqui com vocês, assim, do ponto a ponto, né, de ponto a ponto da série, o que acontece na série, como seria aquela etapa na série e como seria essa etapa na sua vida, na vida real, para que você consiga entender isso e ver como a gente faz exatamente isso com carreira, tá? Qual é a primeira etapa do programa, né, do seriado? É você conversar com alguém, né, através de uma parede.
E aí, assim, é muito complicado, né? Porque nós, seres humanos, assim, ninguém gosta de se sentir testado, ninguém gosta de se sentir avaliado. E nesse critério, assim, que envolve essa coisa da conquista, do romance, quando você conversa com alguém, principalmente nas primeiras vezes, é óbvio, cara, que você quer passar o seu melhor, tipo, você quer impressionar a pessoa. Você não vai chegar e falar assim, pô, caraca, olha só, vou te falar, eu não gosto muito de acordar cedo, não, eu só chego atrasado nos meus compromissos, eu não tenho muito horário e, pô, sei lá, eu tenho vários defeitos. Ninguém vai começar a conversa falando isso, né? Então, assim, é natural que você comece falando do seu melhor, que você queira impressionar a pessoa, assim como você também acaba às vezes ficando impressionado com alguém. Então esse primeiro contato, eu posso dizer que é meio que isso que acontece na vida real quando você está fazendo uma escolha de carreira ali, né? A primeira etapa, que seria de repente algumas pesquisas na internet, você conhece o lado bonito da coisa, pelo menos na maioria das vezes, né? Tipo, você quer ser médico, você tem aquela ideia assim, tipo, pô, o médico ajuda os outros, você vê um cirurgião, tu vê aqueles programas tipo, sei lá, tipo, Grey's Anatomy ou, enfim, não me recordo de nenhum outro agora, mas assim, a gente sempre vê a figura do médico como, tipo, uma pessoa foda, sabe? Você fez uma cirurgia, salvou a vida de alguém. Geralmente a medicina tem isso, né? De ser uma profissão bonita, né? De ter essa coisa de você, porra, salva a vida das pessoas, você ajuda muito, você contribui muito. Então, assim, você só vê esse lado. Mas, assim, eu, por exemplo, já conversei com alguns médicos que falam que tem lados muito complicados. Quando, por exemplo, você perde um paciente, o paciente vê óbito, tipo, como é que você vai chegar para a família e falar isso? Mas isso não tá na internet. Isso não é aquele contato bonito que você vê, tipo, não é uma coisa que vai estar lá, né, tipo, exposto assim, você quer fazer medicina? Então leia isso aqui. Normalmente isso não acontece. Pode ser que tenham sim vários blogs, sites, enfim, não estou dizendo que isso não tem na internet, tá, gente? Até porque vai ter tudo na internet. Porém, normalmente quando você está pesquisando sobre uma carreira, o dia a dia da carreira, ele tende a falar umas coisas mais interessantes, quais são as principais atividades daquela área. E para quem tem uma pontinha de interesse, esse interesse acaba aumentando. Mas quando você conhece o outro lado, e às vezes você conhece isso até na faculdade, aí você descobre que não era tão interessante, né? Exatamente como é no caso aí, de repente, de um relacionamento. E aí, dentro do programa, né? Voltando aqui para a série, essas pessoas que estão lá conversando, em algum momento você pensa assim, pô, eu gostei do fulano. Gostei do João, né? Me identifiquei com ele. Eu gostei da Maria. E aí, sei lá, a Maria e o João gostaram um do outro e deu aquele match. E aí eles passam a conversar mais, com mais intensidade, para de repente passar para um próximo passo. Finalmente chegou o grande dia. Receber esse moço. Agora é a hora da verdade. Como seu legítimo esposo? A pergunta que fica é: amor às cegas dá casamento? E como seria essa relação na vida real, na escolha de carreira? Eu posso dizer que essa relação seria, por exemplo, quando você consegue a nota do Enem que você precisava para aquela área. Porque é meio que assim, você escolheu, sei lá, por exemplo, biomedicina, um exemplo. E aí você viu que a nota de corte lá é um 7,5. Você já escolheu, você tá com interesse naquela área, né? Aí qual seria a recíproca para que você pudesse estudar, para que você pudesse estar lá, para que dê o match, você vai casar, né? Tipo, você vai pedir aquela área em casamento. O que seria esse match? Seria você conseguir passar no Enem, você ter aquela nota, você vai para a faculdade, você vai estudar aquela área, você vai estar com aquela área todos os dias até o final da sua carreira, né? Quem sabe até o final da sua vida, porque você às vezes para de trabalhar e continua estudando. Então você, né, como se fosse casar, né? É um casamento assim. Então esse match da pessoa das pessoas terem se escolhido, eu posso te dizer que na vida real seria como você passar no Enem. Você escolheu aquela área e você conseguiu dar o próximo passo para ficar com ela, para estudar ela todo dia, e aí é o seu match. E por que eu estou comparando esse momento ali desse match com essa coisa do Enem? Vou te dizer por quê. A gente vê ali que na hora do pedido do casamento, né, algumas pessoas choram, porque assim, você vê que realmente a pessoa estava emocionada, ela estava se sentindo, tipo, muito feliz. E aí, assim, quando você tem aí 14, 15, 16, 17 anos que seja, e você está nessa fase aí da escolha de carreira, do vestibular, né, você não vai casar, ou pelo menos presume-se que você não vai casar com essa idade, então você ainda não pode experimentar esse tipo de sensação, exatamente esse tipo que aquelas pessoas experimentaram ali.
Mas o que seria uma alegria muito grande para você agora em relação à escolha de carreira? É você passar na faculdade, é você olhar a tua nota lá e pensar assim, caralho, eu passei, eu tô dentro, tipo, sabe aquela coisa de tudo que você estudou, o curso que você fez pro Enem, o curso que você fez para fazer uma redação maneira, tipo, é como se todo aquele esforço agora tivesse valido a pena, tipo, meio que tira um peso das nossas costas e você tá lá e você já começa a se ver na faculdade, você pode fazer pesquisa, é uma alegria muito grande. Então a gente pode comparar essa alegria aí que você tem de repente em ver que você passou a uma pessoa ali que deu match com alguém, pediu ou foi pedido em casamento. Então, passado essa fase aí que, né, um deu match com o outro, você pediu ou foi pedido em casamento, a gente vai pro próximo passo, que é a lua de mel. O próximo passo na vida real seria o quê? Seria você se inscrever aqui no canal, claro, porque se você não se inscrever, você não vai receber os próximos vídeos. A gente está sempre fazendo um conteúdo maneiro, atualizado, a gente está sempre tentando trazer uma informação aqui de uma maneira legal para vocês e eu espero que vocês curtam. Aliás, se você curte, deixa um comentário aí falando, pô, eu gostei desse tipo de vídeo, faz mais, ou então, pô, queria saber um outro assunto, deixa aí que eu vou saber que você está curtindo e com certeza a gente vai trazer mais vídeos falando sobre isso. Mas, vamos lá. O próximo passo, como eu disse, é a lua de mel. E aí, como é que será que a lua de mel se relaciona com a escolha de carreira na vida real? Antes da gente falar dessa relação com a vida real, eu vou dar um breve resumo aqui do que é isso dentro da série, tá? Esse período de lua de mel, se eu não me engano, é cerca de uma semana que os casais ficam lá num resort paradisíaco, sabe? Só se conhecendo, só conversando, tem atividades para eles programadas, né? Então, assim, é meio que um clima de magia, né? Aquele casamento, assim, né? Um pré, na verdade, casamento, né? A lua de mel, nesse caso, vem antes do casamento, é um pré-casamento, assim, meio que uma coisa, assim, de história de princesa da Disney, né? Você tá ali num lugar maravilhoso, você não tem que cozinhar, você não tem que fazer nada. Só curtir o teu parceiro. As cabines. Já tem alguém aí do outro lado. Quê? Agora o problema é o seguinte, gente. Eles não vão se ver pessoalmente. Eu vou ficar olhando pro nada. E num tempo relativamente curto, né? Vamos dizer ali uma semana. E mesmo assim, nesse clima aí maravilhoso, você vê que no finalzinho ali já tem uns casais dando um choquezinho, né? Tipo, pô, não gostei disso aqui, achei que você aqui exagerou e tal. Mesmo em todo esse clima de romance, você já tem ali os primeiros choquezinhos entre os casais. E aí, Otto, o que seria essa lua de mel na vida real dentro da escolha de carreira? Muito simples, cara. A lua de mel é a faculdade, tá? É exatamente isso. Por que eu digo que a lua de mel é a tua faculdade? Muito simples. Você entra na faculdade, cara, você entra empolgadão, tipo, você vê um monte de gente com aquele caderninho organizado, com letrinha colorida e tal, botando post-it no caderno, fazendo um monte de coisa. E aí tá aquele clima de magia, você tá estudando o que você queria, tua profissão, uma fase nova da sua vida. E aí quando vai chegando pro final, cara, assim, nos últimos 3 períodos, nos últimos 2, você já tá querendo terminar a faculdade, você já quer ir embora, você não aguenta mais, você tá copiando só o que você precisa copiar, só estudando pra prova, porque você já não tá mais, né, você já tá enxergando os primeiros defeitos ali, já tá rolando os primeiros choques ali, que tipo, essa aula aí eu não vou copiar não, essa aula aqui não sei o que. Então é meio que o que acontece dentro da lua de mel, a gente pode dizer que é como se fosse essa tua estadia na faculdade, claro que com uma diferença de tempo muito maior. Bom, depois da lua de mel, dentro da série, os casais vão conviver um tempo juntos. Se eu não me engano, são cerca de 3 semanas, tá? E eles vão para um apartamento lá, isso ainda tá dentro da série, então é um apartamento lá, né, escolhido pelo programa, né? Não é a casa de um nem a casa do outro, mas é um apartamentinho assim bem bacana. Nesse meio tempo eles podem sim conhecer a casa de um e conhecer a casa do outro, tá? Porém, ali eles estão naquele convívio ali, né? E aí, é aí que o bicho pega, porque aí você começa a conviver de verdade, né? Tipo, você tá ali basicamente o tempo todo, você vê as manias das pessoas, você vê o que tipo, realmente que a pessoa falou que era verdade, o que não era. Porque apesar de 3 semanas ser um tempo bem curtinho, cara, assim, você convivendo ali o tempo inteiro, você consegue já perceber algumas coisas. Talvez não tudo, aliás, talvez não, com certeza não tudo, mas algumas coisas que a pessoa falou, você já consegue perceber se ela falou a verdade, se não, se ela falou para te impressionar. E aí algumas coisas já vão ficando bem mais claras nesse tempo.
Bom, Otto, e como seria essa etapa aí, essas 3 semanas que o casal tá junto, como é que seria essa etapa aí dentro da vida real? Essa etapa aí eu posso dizer que são os teus primeiros empregos ali de verdade, não necessariamente um estágio. Vamos dizer, de repente, depois que você se formou, né? Tem algumas empresas que oferecem vaga de trainee, por exemplo, que é um funcionário, de repente, se você tiver um bom desenvolvimento na empresa, você pode ser efetivado, assim, então essa convivência aí que você tem com a empresa, que você tem com a área, né? Isso é muito importante você perceber isso, porque dependendo do que você fez, se você fez, por exemplo, tecnologia da informação, você, sei lá, vai trabalhar numa empresa de banco de dados, né? Que você vai trabalhar com análise de banco de dados. E aí você vai conviver dentro dessa área, que você pode escolher ela ou não, né? Você pode pensar, de repente, que quer fazer programação ou outra coisa, mas acima de tudo você vai estar vendo uma empresa que é de tecnologia, você vai conhecer o ramo da tecnologia na prática, e aí é como essa convivência de casal, que um vê os defeitos do outro, né? Que você começa a reparar essas coisas, e aí é nessa fase de trabalhar mesmo, que você vai estar, assim, mergulhado nesse ramo, que você vai ver os primeiros defeitos, as primeiras coisas que você, eu não sabia que isso era assim, eu não sabia que o mercado de trabalho dessa área era assim, eu não sabia que isso funcionava dessa maneira. É nesse momento aí, né, depois de formado, que você vai estar se dedicando só a uma empresa ali, você já vai começar a reparar os primeiros defeitos. E claro que você pode estar pensando, Otto, mas eu posso fazer um estágio ali antes. Pode, mas normalmente não é a mesma coisa, tá? Os estágios, principalmente aquele que é estágio mesmo, né? Que às vezes tem até uma carga horária um pouco menor, ao invés de 8 horas, 6 horas, né? Muitas vezes ele te dá uma visão legal daquela área, mas às vezes ele não dá. Às vezes você faz uma atividade específica que é um pouco mais tranquila, mas quando você se forma e pegou ali os primeiros empregos, aí sim você tá na real daquela área. E é nesse momento que pode rolar os primeiros conflitos aí entre você e a área que você escolheu. Passadas essas 3 semanas, aí sim vem o casamento. E aí, galera, essa questão do casamento é uma coisa muito séria, muito grande, né? Por mais que de repente não pareça para você hoje, ou às vezes talvez você acha que nem tanto, porque muitas vezes as pessoas se separam com a mesma facilidade que se casam, né? A mesma rapidez e a mesma facilidade. Mas, pelo menos para mim, o casamento é, sim, uma coisa muito importante, então eu passo essa visão para os outros. E aí, assim, você tem aquele momento do casamento, tá? Dentro da série, que é aquele momento do sim ou não, que é aquele momento que quando você tá prestes a casar, que você tá indo pro altar, você vai pensar, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que é essa pessoa que eu quero pra minha vida, com aquelas manias, com essas qualidades, com esses defeitos, com esses traços de personalidade? Então você começa a fazer uma análise disso, tá? E é basicamente isso que acontece nesse momento da tua vida. Aí você se formou, começou a trabalhar, você vai começar a refletir se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Tipo, será que é isso que eu quero? Isso que eu estudei? Será que está de acordo, né? Assim como alguém pode fazer uma promessa e você descobre que aquilo não era verdade, você pode ter estudado uma coisa na faculdade e quando você chegou no mercado de trabalho, você descobre que não é bem daquela maneira que era pregado na faculdade. E aí você pode se pegar refletindo sobre isso. Tipo, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida toda? E claro que assim, se a gente for analisar a questão do dizer sim, né? Vamos dizer que a pessoa tenha dito sim para o casamento e você disse sim para a sua carreira. É uma questão complicada, porque aí depois, se você está numa relação que não é muito boa para você, né? Porque a nossa vida profissional, ela conta muito, ela influencia muito os outros setores da nossa vida. Então, se você está se relacionando com uma área, né, com um trabalho que não é bom para você, que não te faz bem, provavelmente aquilo vai afetar os outros setores da sua vida. Inclusive, se você tem um relacionamento, vai afetar o teu relacionamento. Assim como o teu relacionamento, se estiver muito ruim, vai acabar influenciando em alguma coisa na vida profissional, porque nós não somos caixinhas separadas, né? É como se o final de uma coisa cruzasse com a outra, né? Mesmo que você seja uma pessoa que separa muito bem as coisas, uma pontinha ali pode acabar sendo interferida, né? Você de repente brigou com seu marido, com a sua esposa, você vai chegar aquele dia no seu trabalho, não vai ser um dia tão bom, ou pode até ser que ele termine bem, mas de repente se você brigou no início do dia, ele não vai começar bem.
Então, assim, as coisas elas se cruzam, elas têm uma interseção, sabe? É bem aquela coisinha básica que a gente vê em matemática, de interseção, você tem dois conjuntos e aí tem uma areazinha ali que se cruza. É como se fosse isso. As coisas com a gente têm uma interseção. Pode ser que em alguns casos, com algumas pessoas, essa interseção seja maior, em alguns casos menor, porém tem sim essa interseção, tá? E eu posso garantir para vocês que essa questão de escolha de carreira, ela é muito forte, ela é muito pesada. E assim, se a gente for fazendo, claro, a gente está fazendo uma analogia aqui, uma brincadeira, comparando com o casamento às cegas, né? Uma escolha de carreira às cegas. Porém, assim, mesmo que essa pessoa que casou, que foi uma coisa muito importante, muito séria, mesmo que ela se arrependa um mês depois, ainda assim, em termos de tempo, ela tá 1000 anos na tua frente. Porque ela viveu um mês de programa, um mês de casamento e resolveu separar. Você, se você fez uma faculdade, pegou um bacharelado, vamos dizer, 4 aninhos ali, né? Pegou 4 anos, trabalhou mais um e meio e decidiu que não era aquilo que você queria, porra, você perdeu 5, quase 6 anos da tua vida. Então, assim, essa questão de fazer uma escolha de carreira às cegas, que é o que acontece, na verdade, é praticamente só isso que acontece, né? Todos os jovens que eu conheço, que eu converso, pô, e aí, como é que tá? Já pensou o que você quer fazer e tal? Tá todo mundo fazendo essa escolha de carreira às cegas. Tá todo mundo conversando com uma pessoa através de uma parede, sendo pedido em casamento depois de uma semana, indo para uma lua de mel com uma pessoa que você nunca tinha visto. Tá todo mundo fazendo isso com carreira. Então acho que agora, você assistindo esse vídeo aqui, ó, agora é o momento de você pensar sobre isso. E aí talvez você esteja se perguntando agora, assim, se tem como evitar isso. Cara, claro que tem como evitar isso. Você tem muitas ferramentas, muitas coisas que você pode pesquisar na internet. E se você tá um pouco perdido, porque às vezes é muito fácil alguém chegar pra gente e falar assim, não, ó, tá tudo aí, você não faz porque não quer. A internet tem tudo, só não faz quem não quer. Às vezes a coisa não é tão simples assim. E se você é essa pessoa que tá um pouco perdida, que tá precisando de uma ajuda, cara, acompanha a gente aqui, ó, se inscreve no canal. Toda semana a gente está trazendo um assunto diferente, um assunto novo, alguma coisa atual. Ou se você tem alguma dúvida em especial, tipo, cara, bota aí nos comentários. Pô, eu queria saber mais sobre isso, isso e isso. A gente está sempre acompanhando de perto. E aí o que vocês quiserem saber, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou trazer um assunto, a gente fala aqui para poder estar te ajudando, tá bom? Então é isso, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse assunto. E é isso. Semana que vem tem mais. Fui!